Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui na internet. Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, deixe seus comentários lá indicando pessoas para falar aqui sobre profissões de saúde em modo geral. Toda semana a gente tem, aliás, cada 15 dias a gente tem um convidado novo aqui nesse programa. Agora aqui no canal IBIUNAcast TV e também lá no nosso canal Café e Saúde. Então não esqueçam de dar o like. Hoje uma convidada super especial. Uma profissional que faz tempo que eu queria trazer aqui no canal, porque são dúvidas que eu também tenho e que vocês devem ter também, que é a nossa Paloma, que é minha amiga, minha colega de trabalho, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o que ela faz, ela é assistente social. Queria agradecer primeiro, Paloma, de você pelo convite. Ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse primeiro quem você é, para o pessoal te conhecer. Certo. Eu me chamo Paloma. Eu tenho 31 anos, eu sou assistente social, sou formada desde 2021. Sou especialista em serviço social na saúde mental, também na alienação parental e na educação. Aí eu queria que você falasse, a gente vai falar desses 3 pontos aí que é importante. Eu queria que você resumisse assim para as pessoas que não sabem o que é o serviço social, porque fazendo um parênteses, as pessoas no modo geral penso que o serviço social é ir lá na prefeitura, no Fundo Social de Solidariedade, buscar uma cesta básica quando você está com problemas, né, financeiros, que não consegue suprir a sua vida. Mas o serviço social não é isso. Isso não é um resumo do serviço social. Não. Eu vou trazer o que é o serviço social. O serviço social é uma profissão de caráter ético-político que atua na defesa dos direitos e na promoção da cidadania. Tem como objetivo o serviço social enfrentar as desigualdades sociais por meio de atendimentos aos indivíduos, né, entre as pessoas, familiares e grupos, formulando e executando a avaliação política pública, especialmente nas áreas da saúde, assistência social, educação, habitação e previdência. Isso que você trouxe é uma coisa que acontece muito. As pessoas, elas definem o serviço social como dar uma cesta básica. Então, eu também sou assistente social porque eu ajudo e dou uma cesta básica. E o papel do assistente social, ele vai muito além. Quando a gente estuda serviço social, para se formar um assistente social, né? Porque tem a diferença entre ser bacharel em serviço social e ser um assistente social. Bacharel, a gente estuda direitos, garantias, a gente vai a fundo na parte teórica. Tem a questão do estágio para você encontrar a realidade de frente. E quando você é assistente social, você paga o seu CRES lá todos os anos para você atuar como um profissional habilitado. Então, aquilo que você disse realmente é isso. As pessoas acham que o assistente social ele é só dar cesta básica. E não, nós garantimos direitos. Aí você falou lá das suas especialidades, você falou alguma coisa que eu não peguei, parental, que você falou que Isso, eu tenho especialização em saúde mental e alienação parental. Isso, alienação. O que vem a ser alienação parental? A alienação parental, ela ocorre quando, não só quando um pai ou uma mãe se separa, mas também em âmbitos familiares, né? A alienação parental, eu vou dar um exemplo básico. Exemplo que nós somos casados e nós temos um filho. E hoje nós se separa, e aí eu pego essa criança, né, e falo assim, olha, o seu pai não presta, olha, você não quer ver seu pai. Eu começo a colocar e a introduzir nesta criança em que o pai ou o genitor, né, ou a mãe não presta. Então, eu começo a formular na cabeça dessa criança uma imagem ruim do outro. Então, eu começo a dizer, você não vai pegar o seu filho, ou você não vai ver, ou a criança não quer te ver. A criança não disse que ela não queria, a criança passa a não querer ver o outro, por quê? Porque trouxe aquela imagem ruim que o outro não é bom, que o outro não é o suficiente, ou que ele é uma pessoa ruim, e aí a pessoa começa nessa questão de alienação parental. E também tem a questão da alienação familiar, né? Quando eu quero impedir que você tenha acesso ao outro, quando eu quero impedir e começo a formular de alguma forma que a imagem do outro seja denegrida de alguma maneira para que você pegue um certo, desculpa a forma que eu vou falar, um certo ranço, uma certa indisposição de estar perto daquela pessoa. Aí você vai atuar junto com a promotoria, com as coisas assim, quando tem algum... Isso. Na verdade, assim, quando você é especialista, o serviço social, ele é um leque, né? Cada setor que você atua de forma direta e indireta. Exemplo,
Quando você atua direto com a promotoria, daí você é assistente social no Ministério Público ou, que nem eu, lá na instância, né? Eu trabalho como assistente social numa ala psiquiátrica, onde eu tenho jovens. Esses jovens, a maioria desses jovens, eles são jovens por ordem judicial. O que eu faço? Eu mando mensalmente os relatórios, né, desses adolescentes para que a promotoria e o processo desses adolescentes esteja ciente do que está acontecendo. Então, a gente faz um estudo social. Como nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, que é médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiátricos, a gente faz um estudo psicossocial, que aí é um trabalho conjunto de relatório, tanto da equipe psicológica quanto da equipe do social. Que daí para poder ver se esse jovem vai voltar para o convívio familiar ou não. Isso. Nós temos casos, exemplo, de vínculo familiar, que mesmo esse adolescente, ele tendo vínculo familiar, ele ainda vem por uma ordem judicial. O que o assistente social tem que fazer neste momento? Reforçar laços familiares. Muitas das vezes a pessoa, quando ela tem alguma questão, ela está lá por uma ordem judicial, uma internação judicial, ela tem laços familiares rompidos ou não fortalecidos. A nossa função é trabalhar o fortalecimento do laço familiar. Então, nós temos que trabalhar tanto com a família quanto com o paciente. Aí, no caso, as pessoas podem falar assim, né? Ah, mas essa questão não seria só psicólogo, na verdade, são... É um conjunto. Eu brinco que o serviço social e a psicologia são primos. Eu sempre falo. Porque o psicólogo, ele te ajuda. Eu sempre falo nas questões psicológicas. E o serviço social, ele também te traz... O serviço social, ele te traz as questões físicas. Então, a gente trabalha, faz a junção de um com o outro. E a gente trabalha junto para o desenvolvimento da pessoa. Só que o serviço social, a gente faz mais um estudo de caso. A gente orienta... Literalmente pega na mão e fala, é assim que você tem que fazer. Olha, Eduardo, é desta forma que você precisa fazer. E aí, trabalhando junto com a psicologia, muitas das coisas que às vezes o paciente tem um pouco mais de afinidade, ou a pessoa tem um pouco mais de afinidade com você, ela vai trazer o quê? A confiança, em primeiro lugar, certo? O vínculo profissional. E aí ela vai trazer a questão de contar coisas. Só que se eu trabalho em conjunto com o psicólogo e eu acho pertinente trazer isso para a equipe, é bom. Para que a gente possa trabalhar, às vezes, um trauma, trabalhar ali o que o paciente necessita naquele momento. Aí você falou sobre a asseguração de direitos, assegurar o direito. Quando você trabalha, por exemplo, eu trabalhei em hospitais grandes, eu lembro que a gente sempre tinha algum problema, a gente chamava assistente social, né? O assistente social de hospital trabalha mais do que em outros lugares, na minha visão, né? Pode ser que não, mas no modo geral, às vezes, por exemplo, acontecia muito... O pessoal, principalmente nessa época do ano, o pessoal levava idosos para internar no hospital, pai, porque meu pai tá passando mal, isso aqui, e de repente esse familiar desaparecia do mapa e deixava o idoso aos cuidados dos profissionais do hospital. Aí a gente tinha que assinar o assistente social, idosos de maior de 70 anos, né? Uhum. E aí o assistente social que resolvia, a gente lavava a mão. Certo. Pra ir atrás dessa pessoa. Isso ocorre muito, que a gente chama de abandono. Porque vira um abandono tanto sentimental quanto de capaz. Porque uma pessoa de 70 anos, ela já não responde mais por ela. Concorda comigo? A maioria das pessoas de 70 hoje elas são acamadas, ou elas têm questões mentais, ou têm questões de doença. E o serviço social é aquilo que você disse. O serviço social é o bombril que eu brinco. Por quê? Geralmente, tudo que acontece joga para assistente social. Manda para assistente. Tem um problema? Chama assistente social, que assistente social... A gente brinca que a gente é o bombeiro toda hora querendo apagar o fogo, né? Porque sempre tem algo para nós fazermos. Ou quando as pessoas não sabem o que fazer, recorre a quem? Ao assistente social. E aí isso ocorre a violação de direito, porque eu não sei fazer, muitas das vezes, como profissional, então eu vou recorrer a quem? Ao assistente social. E são coisas que o próprio profissional poderia estar fazendo. Exemplo, acionando ao Ministério Público. Lógico que nós, assistentes sociais, trabalhamos de forma direta. Nem você trouxe o exemplo do idoso. O idoso chegou ao final de ano, a família não tem o que fazer, não conseguiu um lar de repouso, não conseguiu uma ILPI. Eu não quero ficar com essa pessoa agora porque eu quero festa. É Natal, é Ano Novo, eu quero viajar, eu quero passear. O que é que eu faço? Deixo no hospital. É um abandono. A pessoa não está doente. E isso até viola o direito da pessoa, porque a pessoa pode pegar uma infecção. Exatamente. A pessoa pode pegar uma doença. Às vezes aquele idoso está com a saúde fragilizada e ele vai para lá no hospital
E ele não tem nada, ele só tá com uma tosse. Ou a medicação dele não foi dada dentro do horário, ele começa a passar mal, é uma justificativa para deixar ele lá. E aí é onde entra o papel do assistente social. Aquele idoso está com o direito dele violado. Aquela pessoa está com o direito dela violado. Aquela pessoa idosa, ela está com o direito dela violado. Então, temos que recorrer a quem? Ao CREAS, porque tem a diferença do CRAS e do CREAS. O CRAS, ele é a prevenção. O CREAS é quando o direito já foi violado. Eu nunca soube o que é o quê também. Então, Sempre vou confundi. explicar mais ou menos, antes de eu finalizar. CRAS e o CREAS. CRAS e CREAS. O CRAS, ele é um centro de referência de assistência social que trabalha com a prevenção, que trabalha com as questões financeiras, que trabalha com o vínculo familiar, que trabalha junto com outros setores para prevenir uma violação de direito. O CREAS é um centro de referência especializado de assistência social de média e alta complexidade. É quando o seu direito ele já foi violado. Então, não tenho mais como prevenir, trabalhar com a prevenção. O seu direito já foi violado. Então, tem que trabalhar com a superação da violação do direito que você sofreu. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com você, junto com uma equipe multidisciplinar, para poder fazer com que aquele direito seu que foi violado, ele seja garantido novamente, ou que você supere essa violação de direito. Então, aí, voltando ao assunto, agora que eu expliquei sobre CRAS e CREAS, então o assistente social ele vai trabalhar em conjunto com CRAS, CREAS, Ministério Público, Conselho Tutelar, Saúde, vai trabalhar. Ele é um leque. E aí a gente tem que ficar recorrendo aos setores. Só que quando chega nessa parte que um idoso, ele é literalmente abandonado num hospital, nós temos que recorrer ao conselho do idoso para tentar entender, cadê essa família? Tem filho? Tem. Tem pai? Tem mãe? Ele tem alguma pessoa ali que possa ajudar? Tem. Ah, mas os filhos não querem. Ah, mas os filhos não querem? Ok. Tem alguma família extensa para poder ajudar esse idoso? Então, tem. Então, nós precisamos entrar em contato. A não ser que a família, todas as familiares virem e falem, nós não queremos. Mas aí o hospital não é uma opção para esse idoso, porque ele não está com uma questão de saúde. Mas quando não quer mesmo, tecnicamente o filho é tem obrigado a responsabilidade. Ou não? Tem a responsabilidade. Porque a gente já viu casos, porque a gente não fica sabendo no final, às vezes, da história, né? Uhum. A gente lá no hospital, a gente aciona o assistente social vai atrás do Ministério Público, não sei o quê, e às vezes o paciente sai de lá para uma LPI, ou sei lá o que acontece. Mas tem como obrigar esse filho a ficar, porque eu já vi essa história, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ficar porque ele me abandonou, nunca foi pai de verdade, agora que tá nessa condição, eu vou ser obrigado a cuidar. Tem essa discurso pro assistente social. Na verdade, assim, a gente não pode obrigar nada a ninguém. Nós podemos tentar fazer esse fortalecimento de vínculo e trazer a gravidade do ocorrido. Mas eu não posso dizer você é obrigado a ficar com a pessoa porque ela é sua responsabilidade. Não. Só que vai correr trâmites judiciais. Se a pessoa ela se nega, né, a ficar com os a ficar com o pai, com a pessoa idosa e não quero mais, tá bom, você não quer mais. O caminho não é um hospital. Deixar lá e vou embora. Não. O caminho é qual? Então, eu vou procurar uma rede de assistência social, né? Um CRAS, um CREAS, assim eu disse, e trazer que eu não tenho condições de cuidar deste idoso. E aí é onde o assistente social vai procurar a família extensa para ver quem tem condições de cuidar desse idoso. Não tenho ninguém. O que a gente vai fazer? Recorrer ao Ministério Público. Encaminhar o e-mail, informar as condições, falar se o direito do idoso está sendo violado, da pessoa idosa, falar se o direito dela está sendo violado e aí vir uma decisão judicial. Eu gostaria, mas eu não tenho condições financeiras. Ok, então vamos ver se tem a possibilidade de, né, com recursos, pegar essa pessoa e colocar ela numa ILPI. Vamos ver se tem a possibilidade de alguém querer ficar com esse idoso, porque não é uma obrigação. Eu sempre penso assim, hoje ele é uma pessoa idosa, mas um dia ele cuidou de você que era uma criança. Essa pessoa cuidou. Então, às vezes é uma falta de afinidade, mas eu não tenho, que nem você disse, eu não tenho essa afinidade para querer ficar com esse idoso. Ok, então vamos fazer um relatório, um estudo social e vou mandar para o Ministério Público. E aí fica a decisão do Ministério Público resolver o que vai fazer com aquela pessoa. Quando tinha tempo, eu conversava muito com os assistentes sociais. Até tem uma assistente social daqui do Hospital de Biúna, que eu já convidei para vir aqui, mas não veio, o Daniel. Você conhece o Daniel? Conheço.
ele foi técnico de enfermagem junto comigo. E eu sempre perguntava muitas coisas pra ele sobre essas questões que a gente teve no pronto-socorro. A gente tem muita questão, muito mais com idosos do que com crianças. Sim. Mas acontece com crianças também. Com idosos que ficam abandonados e ninguém vem buscar, e depois você acha... E aí a pessoa não tem condições de pagar a ILPI, porque as LPIs hoje em dia são mais caras, que são boas, né? Que dão uma assistência digna. Que com salário mínimo você não consegue cuidar de um idoso. Não, hoje em dia não consegue. Às vezes esse salário mínimo, porque aí a gente também vai verificar, essa pessoa tem algum benefício? Que às vezes a pessoa recebe um BPC, né? Que é um benefício de prestação contínua, que as pessoas estão acostumadas a chamar de LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas existe no LOAS? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, que nessa lei orgânica resulta no BPC, que é um benefício de prestação contínua, que é o benefício que eles recebem um salário mínimo por mês. Que muitas pessoas falam, eu sou aposentado, muitos idosos. E não, você não é aposentado, você recebe um benefício de prestação contínua que você tem 65 anos. Aí você pega esse idoso... Mas quem consegue esse benefício aí é assistente social ou advogado? O assistente social dá entrada. No CRAS, no próprio CRAS, a pessoa ela pode ir lá fazer o cadastro único. Se ela se encaixar a partir dos 65 anos, ela não conseguiu se aposentar, ela tem o direito ao benefício de prestação contínua. Se ela tem alguma doença em que isso impossibilite essa pessoa de trabalhar ou de ter uma vida, né, normal, o que a gente fala é de conviver, trabalhar, ter a sua autonomia, se ela não tem essa condição, ela também tem direito a esse benefício. Então, a maioria dos idosos hoje em dia, porque muitos não pagavam a previdência social, acaba tendo o benefício de prestação contínua, que é um salário mínimo. Então, o pessoal chama de LOAS. Que chama de LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Só queria corrigir, porque eu tô com o hábito de falar idoso e a pessoa idosa. Que mudou na lei. Mudou na lei, a pessoa idosa. Então, a gente tem que falar pessoa idosa. Então, só corrigindo o que eu falei, essa pessoa idosa, ela recebe um benefício. Aí, é aquilo que aí vai para uma ILPI. Mas aquele benefício serve para comprar fralda, medicação, lenço umedecido, cuidar da manutenção básica desse idoso. Tem dinheiro para internar? Nem isso, às vezes. Nem isso, porque às vezes aquele idoso usa tanta fralda, tanta medicação, que aquele dinheiro então, ainda não vai dar. Alguém vai ter que inteirar, a família vai ter que inteirar. E quando esse idoso é do Estado, né? Que a gente brinca, é do Estado. Que esse idoso, ele é do município, o município tem que responder. Vai ter que suprir as necessidades desse idoso. Vai ter que suprir as necessidades de medicação, de fralda. Se ele for uma internação, é judicial. Caso ao contrário, a pessoa vai ter que recorrer ao assistente social de uma UBS para ver se consegue fralda, uma medicação. Mas quando o assistente social entra do hospital, entra em contato com o Ministério Público, daí o Ministério Público vai terminar que a prefeitura assuma essa pessoa. Isso. Se caso todos os recursos forem esgotados. Isso. Se todos os recursos forem esgotados, sim, é o Ministério Público que vai acionar. Ele vai informar, né, via judicial, com uma decisão judicial, que aquele idoso, ele dá um prazo. Por exemplo, 48 horas para tirar aquele idoso do hospital, 48 horas para... Não é sempre 48 horas, mas estou dando um exemplo, porque isso ocorre muito, 48 horas. Para tirar aquele idoso daquele lugar. Porque o direito dele foi violado. A gente barra em várias coisas também, né? Eu já tive casos de pessoas que ficaram no hospital. Eu tive um paciente que ficou no hospital acho que mais de um ano. Acho que deu mais de um ano. E a gente não conseguia resolver a vida dele nunca na vida. Porque ele não tinha idade para ir para uma LPI. Que tem a idade certa, né? E não tinha ninguém para cuidar dele. E aí barra naquelas casas de acolhimento. Né? Exemplo, um centro pop. Mas aí se a pessoa tiver muita dependência, porque ele tinha né? Esclerose lateral miotrófica. E aí já tava cadeirante, entendeu? Tinha bem pouco movimento de mão, de tudo. Ele vai ter que ser internado. Uma instituição, não precisa ser uma ILPI, uma instituição que cuide da questão, exemplo, uma casa de repouso. Uma instituição que cuide dessa pessoa. Como que é o nome daquele que tem ali em Cotia mesmo? Tem um nome diferente? Em Cotia? Que tem muitos pacientes. Nossa, esqueci o nome agora.
Cotolengo. Cotolengo. Aí é quando também a pessoa já não consegue, se, exemplo, ela já teve o direito dela violado, ela já não responde mais por ela e ela não tem uma família Você extensa. já foi lá? Eu tenho um monte de vontade de ir lá. Já fui uma vez. Vamos ir qualquer dia? Tenho um monte de vontade de ir lá pra mim, porque todo mundo fala, mas nunca Eu fui. fui uma vez quando eu era estagiária do CREAS. Nós tínhamos um caso de uma pessoa que nós acompanhávamos, uma adolescente que nós acompanhávamos, que ela teve os seus direitos violados, né? Em questão de abuso, questão de abandono, de cuidado, até de chegar a passar fome, porque a família tinha ela dentro de casa, mas não dava alimentação para ela. Literalmente abandonou ela dentro de um quarto. E aí ela não respondia mais por ela, e ela sofreu abuso dos parentes dela. E aí ela foi parar no Cotolengo. Mas eu achei que só ficava mais velho, tipo, de todos os Não, idades. ela faltava... Não. No caso, o Cotolengo, realmente ele trabalha com essa questão. Exemplo, e o dela foi uma determinação judicial. Então, o juiz determinou que ela iria ficar lá no Cotolengo e ela é assistida por lá. Nossa, eu morro de vontade de ir lá. É muito legal. E assim, é um ensinamento. Eu sempre falo, é um ensinamento. Porque quando você é assistente social, eu falo, a gente tem um olhar mais humanizado. Então, a gente sempre tenta se colocar no lugar do outro. Quando você chega num lugar como Cotolengo, ou um hospital do câncer, ou qualquer outro lugar, um SAICA, que é onde acolhe criança, você começa a olhar e você fala assim, meu Deus, como ainda existe pessoas que conseguem deixar uma pessoa da sua família nessa situação? Porque não adianta. Eu tenho os parentes, você tem os seus parentes. Por mais que a gente fale assim, não se dê bem ou tenha questões, mas a gente não consegue. Não consegue deixar desta forma, não consegue deixar essa pessoa ali, né, naquela situação. Mas existe hoje muito ainda, essas pessoas que estão nesses lugares porque não tem um vínculo familiar ao ponto de aquela pessoa querer assumir aquela responsabilidade. E às vezes é a responsabilidade quem quer assumir. Eu tenho que ir um dia conhecer. Será que eles deixam de ir lá conhecer? Deixa sim. Porque eu tive funcionários que trabalharam lá. Entendeu? Uhum. E aí eu nunca fui lá. E é mantido pelo Estado ou é doação? Ou é filantrópico? Cotolengo é mantido pelo Estado, se eu não me engano. Eu vou até dar uma pesquisada, porque eu fui, mas eu não cheguei a... Aí eu tive vários auxiliar técnico de enfermagem que trabalhavam lá. E falavam que era bem cheio, tem bastante gente, né? Tem bastante. E aquilo que eu sempre falo, a gente tem pessoas que fazem um trabalho social, que vai lá, que a gente poderia até ir nessa questão. Você faz um trabalho social, você começa a ver o número de pessoas lá, o número de violações de caso, porque as pessoas só falam assim, tá internado. Tá internado por quê? Mas é bem grandão lá? É grande, bem grande. É em Cotia, né? É em Cotia. É um pouquinho pra frente, né? De Cotia. É bem ali no centro de Cotia, mas é um pouquinho pra frente. É Cotia, do mesmo jeito. Mas lá é um lugar grande. E lá, assim, é um ensinamento. Você vai lá e você começa a ver, assim, direitos sendo violados, pessoas abandonadas. Não tá abandonada literalmente, mas abandonada pelas suas próprias famílias. E você começa a olhar e fala assim, quantos direitos aqui estão sendo violados? E aí, assim, o trabalho do assistente social é árduo ali. Porque vai ter que correr atrás, vai ter que garantir direito, vai ter que tentar vincular com a família, ou aquela pessoa já tem uma ordem judicial que ela não pode se aproximar da família, o assistente social tem que trabalhar para aquela pessoa ela não se sinta abandonada. Por isso que existe uma equipe multidisciplinar. Existem psicólogos num hospital desse, assim como existem os psicólogos nos hospitais psiquiátricos. Existe uma rede, né, interdisciplinar, que vai fazer com que aquela pessoa ela se sinta o máximo confortável possível para estar naquele local. Mesmo que não seja um local agradável de se conviver todos os dias. E como que a pessoa pode procurar, por exemplo, o que você falou do CRAS? Que o CRAS as pessoas procuram o CRAS hoje em dia por conta do cadastro único. Sim. Né, que se chama cadastro único agora. Mas, assim, não é só essa função do CRAS, o cadastro único, né? Não. Na verdade, assim, o CRAS, ele tem o cadastro único, que é um setor separado, mas no mesmo ambiente, porque ele aborda o maior número de pessoas. Então, eu vou explicar mais ou menos assim. Aqui é o cadastro único e aqui é o CRAS. Para você, que é no mesmo local, ou às vezes um do lado do outro, para você ter acesso ao assistente social, você precisa passar pelo cadastro único, muitas das vezes.
ou o cadastro único, o acesso ao assistente social. Por quê? Essas pessoas, às vezes, ela vai atrás, não é do assistente social, ela vai atrás de um benefício. E através do cadastrador único, que ele vai, muitas das vezes na conversa, né, na atualização do cadastro único ou na abertura de um novo cadastro, é que você consegue enxergar a violação de direito. Então, aquela pessoa está com uma questão familiar, ou aquela questão está com uma questão alimentar, ou essa pessoa está tendo o seu direito violado. Porque quando você está fazendo o cadastro único, e eu já fui cadastradora única, você vai puxando assunto. Você vai conversando com a pessoa. E as pessoas, hoje em dia, elas estão tão carentes que, né, elas falam. Às vezes você nem precisa falar. Elas já sentam ali e elas trazem a questão dela. Ah, eu não tô bem. Ah, eu já atendi pessoas que ela sentou na minha cadeira, na cadeira da frente, assim, na minha mesa e falou: moço, tô passando mal porque eu não como há 3 dias. E aí eu vim aqui tentar um benefício do Bolsa Família para ver se eu consigo dinheiro para comer. Só que aquele benefício não sai na hora. Ele demora de 45 a 90 dias para ser liberado. Então imagine, o que eu vou fazer, eu como cadastradora, de 45 a 90 dias? Eu vou me encaminhar para o assistente social, que já está ali no CRAS, né, para atender. Então é um trabalho conjunto. Aí essa pessoa, ela passa o cadastro, ela faz o cadastro único, e aí o próprio cadastrador já encaminha essa pessoa para o assistente social. O assistente social vai atender essa pessoa, vai verificar quais as questões que essa pessoa tem. Então, é uma questão alimentar, é onde entra a cesta básica. Olha, o seu cadastro ele não foi aprovado agora, mas nós temos uma cesta básica para te ajudar, até o seu benefício ser liberado. Te ajuda? Claro que ajuda, mas o papel do assistente social não é só sanar o problema te dando uma cesta básica. Porque daqui 15 dias, um mês, você vai fazer o que de novo? Vai voltar lá e pedir uma cesta básica. Eu preciso entender o porquê você precisa daquela cesta básica. Eu preciso fazer um estudo do caso e falar: calma aí, deixa eu ver aqui, ó. O senhor trabalha, não trabalha? O senhor tem uma questão de saúde? Então tá bom. Então, se o senhor tem uma questão de saúde, esse mês o senhor vai levar uma cesta básica. Nós vamos tentar um benefício para você. Ou um jovem, um casal. Por que vocês não trabalham? Vamos tentar entender por que vocês não trabalham, por que vocês estão passando dificuldade. Aí tem a questão familiar também. Aí entra a questão familiar. Eu e Eduardo nós nos damos bem. Então vamos tentar ver o que nós podemos fazer para fortalecer esse vínculo e não violar o seu direito. Porque aí tem uma questão de fortalecimento de vínculo, né, familiar. Aí entra a questão também da visita domiciliar. Essa pessoa chegou lá no CRAS, ela não tem vínculo familiar, fortalecimento de vínculo com ninguém, de confiança, e aí ela não tem um cadastro único. Então aí você já vê que assim, essa pessoa está numa situação em que coloca ela, os direitos dela a serem violados. Eu, como assistente social, vou te atender, vou sanar o seu problema naquele momento. E depois eu vou ter que te ensinar o que você te fazer. Porque tem pessoas, Eduardo, que desculpa que eu vou falar, tem que ensinar. Você tem que ser paciente, o assistente social tem que ser paciente. Porque eu vou falar com você 10 vezes. Olha, você vai fazer isso. Você vai fazer desta forma. Você vai procurar um médico, você vai procurar entregar um currículo, você vai procurar entregar fazer uma carteira de trabalho. O que a pessoa vai fazer na semana seguinte? Vai me procurar? Você fez? O que você falou mesmo que era pra me fazer? Então, a gente tem que ensinar. E antigamente tinha umas coisas bacanas. Não sei se ainda existe. Antigamente tinha nos municípios. Você vai lembrar porque você... todo mundo tem mais de 30, acho que lembra. Tinha nos municípios um negócio que era mantido pela assistência social do município, mas eram pessoas que iam pra ensinar. Chamava Clube de Mães. Ai, lembro. Você lembra do Clube de Mães? Nem sei se ainda existe. Não existe. Mas era ótimo. Uhum. Pelo menos eu achava. Não sei se lá na minha cidade era bem legal. Até hoje o prédio existe lá porque eu passo em frente, mas não sei o que funciona lá. E aí nesse Clube de Mães tinha... Eles faziam cursos. Eles aprendiam corte e costura, panificação, confeitaria. Fazer sabonete. Nossa, um monte de coisa. E era mantido pela assistente social, que eu não sei se já existia o termo CRAS. Já. Mas seria... Acho que já. Já existia. Seria essa a ideia. Sim. O CRAS ele é um setor que é implantado dentro do município, né? E quem promove esses cursos? O Fundo Social. O Fundo Social, onde fica a primeira-dama, geralmente, ou um representante da prefeitura, ele tem que promover a campanha do agasalho, a campanha do... vamos aprender a fazer uma vela,
para poder gerar renda e dessa renda gerar, né, gerar que você tenha um valor para você investir dentro da sua residência, para você não passar fome, pagar uma luz, fazer alguma coisa, né, do seu usufruto. Então tinha. Fazer um pão. Hoje, alguns sindicatos ou algumas OSCs fazem isso. Esse sai um pouco do foco do setor público e foi para o setor privado ou filantrópico. Mas tinha que voltar para o setor público, né? Tinha. Porque você fala, quando as pessoas, no modo geral, falam do assistencialismo, mas tem esses programas, né, às vezes filantrópicos, e tinha os antigos, que fazia esse serviço, né? Aí quando você entra, por exemplo, a gente tem hoje, dentro do assistencialismo, né, que as pessoas gostam de usar esse termo, a gente tem hoje o acesso, por exemplo, à educação, à faculdade. Mas o primeiro acesso à faculdade que teve não foi nem o FIES, nem o como que é o nome do outro? SISU, nem o ProUni, foi a Escola da Família. A Escola da Família. Também que tinha. Que era em sábado ainda. Que era em sábado era e domingo. Sábado e domingo, era o sábado e domingo. Eu participei muito da Escola da Família na época, que era também a pessoa trocava a mensalidade da faculdade por serviço social. Ou até por uma bolsa numa van, para conseguir o valor da van, para poder levar na faculdade. Isso é engraçado porque, assim, hoje os setores públicos, eles atuam de forma diferente. Não tenho mais Escola da Família, né? Eu acredito que não mais, porque dentro do município eu nunca mais, hoje falando do nosso município, ouvi falar. Então, o que hoje eles geram? Oficinas gerando renda, oficinas de dança. A própria prefeitura, ela contrata oficineiros para poder dar aula. Aqui em Biúna tem algumas, né? Tem. Eu já fui oficineira, né? Eu dei aula de Libras. Então, assim... mas Libras gera dinheiro? Claro que gera. Eu vou acompanhar um surdo, né? Eu vou gerar um dinheiro de um acompanhamento, ou eu vou aprender a fazer um bombom numa oficina, eu posso fazer uma trufa e começar a vender essa trufa, e aí desenvolvendo. Ou eu aprendo a fazer uma vela temática e chega final do ano, ou alguma época especial, eu aprendo a fazer vela e vendo essas velas. Então, hoje já não tem mais essas questões de que nem você disse, que o Estado ele já não oferece mais, mas assim... Foi abrindo campos, assim, que a prefeitura pode oferecer oficinas, ou uma OSC pode oferecer um curso para atrair aquela população. E quem é a população que frequenta? Baixa renda. E é o que o pessoal às vezes bate na tecla lá nas redes sociais, sem estudar a fundo, fala assim, mas o governo não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas existe, né? Você vai vendo nos fundos das cidades, dos interiores, você tem esse tipo de trabalho. Nós temos pelo nosso município, nós temos a zona rural. Qual é a chance hoje da pessoa sair do bairro dela, que não é asfaltado, que choveu, que o ônibus não chega, e vir na cidade? Exatamente. Não tem. E aí você começa a ver, é precarizado. Como é que eu vou buscar, né, vir na cidade ou vir num bairro vizinho, os meus direitos, se o próprio município não oferecer a minha garantia básica de direito, que é uma rua asfaltada, um saneamento? A pessoa não vai sair ela não vai buscar fazer um curso pela dificuldade dela chegar nesse curso. O que é mais fácil, então, a pessoa da zona rural? Vou trabalhar em roça. Vou trabalhar em roça, eu não preciso... Né? E aí, muitas das vezes, esse lugar que ela trabalha em roça tem os seus direitos violados também trabalhistas, porque daí não tem um vínculo CLT, não tem nenhum direito. Trabalha várias horas. Nós temos um exemplo aqui que eu vi hoje, que foi postado no nosso grupo lá pelo RH, mas eu vi ontem, no Facebook. Nós temos, por exemplo, aqui no nosso município, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, e eu tenho um programa aqui na casa... que é sobre transparência das pessoas envolvidas na feitura. Como que é o nome mesmo, Tom? Transparência em Pauta. Transparência em Pauta. Que vem pessoas do governo atual para falar sobre assuntos diversos. Não veio ainda, eu acho, o Tom pode me corrigir, mas acho que não veio ainda o pessoal da engenharia de trânsito, né? A parte assim eu não sei urbana, se é essa parte, não sei se é esse setor. Mas, por exemplo, a gente tem todo ano a mesma história. Chega no final nas férias, ônibus com horário de férias. Não existe isso. A pessoa mora lá nos Cláudios e tem que trabalhar aqui no centro de Biúna, lá no mercado de Biúna, tem que se virar nos 30 para poder vir trabalhar. Quer um exemplo?
A pessoa precisa ir no posto de saúde buscar sua medicação. Se ela não pegar o ônibus cedo, ela perde o direito de perder a medicação, de pegar essa medicação, porque ela não conseguiu chegar. Exatamente. Ela não conseguiu chegar para pegar a medicação dela. Ou o ônibus não chegou no bairro dela, porque estava com lama, com barro, ou não chega... Ou estava nas férias escolares, que nem agora. Férias escolares. Todo Aí ano tem entra. isso. Tipo assim, quem administra a questão dos ônibus na cidade, isso aí é um programa crônico antigo. Não, isso é de de décadas. anos. Uhum. Acha que só a escola usa o ônibus. Não, mas a pessoa idosa usa para vir no posto, a pessoa que trabalha usa. Aí a pessoa tem que se adaptar à realidade do ônibus. Não é fornecido o ônibus, não é seu direito, por que eu vou mudar o horário? Ah, porque daí não tem o tanto de número de pessoas que deveria pegar o ônibus. Ok. Não tem. Mas você tem uma rotina fora de pessoas que estudam. Você trabalha, você tem posto de saúde. Tem pessoas que não têm carro para vir para a cidade e precisam ir no hospital porque não tá bem, mas não tem um ônibus. Aí, teoricamente, se for pensar, tá tendo o direito de ir e vir violado. E direito de ir e vir violado, Entendeu? realmente. Porque você tem um ônibus de manhã cedo, o outro no meio do dia, o outro à tarde, e depois não tem mais, aí a pessoa trabalha no horário das 2 às 10 da noite aqui no centro e não consegue ir embora. Você concorda comigo que o seu direito é violado a partir do momento que você tem uma consulta médica agendada às 7 horas da manhã. Se você não pegar o seu ônibus 4 horas da manhã, que deveria... A gente entende, né, que tem bairros mais longos, mas assim, se essa pessoa, nas férias escolares, não pegar o ônibus 4 horas da manhã, ela não vai na consulta dela. Ela perde o direito dela à saúde porque ela teve o direito violado porque ela não teve meio de transporte para chegar a ela. Aí essa mesma pessoa que talvez conseguiu chegar no posto de saúde para passar na consulta, não tem um ônibus para ir para onde? Para casa, porque só tem 2 ônibus no dia para esse bairro. O último ônibus é 7 horas da noite. Me explica o que esse idoso vai ficar fazendo o dia inteiro na rua. Às vezes não tem dinheiro para comer, passa mal, passa fome, vai parar no hospital. Exatamente. Direito violado. Direito violado. Ó, tem um comentário aqui, ó, se eu falar, a pessoa vai ficar assim, é Carlos Henrique, falou, a melhor assistente social de Biúna. Ah, obrigada. Aí a Tatiane falou 2 coisas muito, muito legais. Falou aqui, ó, muito pertinente posicionamento ético-político na viabilização de direito. E ela falou também assim, informações de qualidade para a população de usuários das políticas públicas, né, da assistente social. Foi a Tatiane Pinheiro que fez esse comentário. Sim. É muito importante a gente trazer posicionamento, principalmente nós assistentes sociais, nós temos que ser muito bem posicionados. Porque se eu não me posiciono, como é que eu vou garantir o seu direito? Como é que eu vou garantir o direito da pessoa ao acesso à saúde, à educação, ao bem-estar, se eu não me posicionar? Alguém tem que ir atrás. Eu sempre falo, alguém tem que garantir o seu direito. Uma das coisas que essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, dá preguiça, porque demora. Eu prefiro ter o meu direito violado do que eu ter que ficar 3, 4 meses esperando. Aí eu falo, sabe por que muitas das vezes o nosso país é dessa forma? Porque nós desistimos dos nossos próprios direitos. E a gente só recorre a um profissional do serviço social ou qualquer outro setor quando a bomba já estourou, o direito já foi violado. Não era para ser difícil o acesso ao direito. Era para ser seu naquele momento. Você não precisaria lutar por um exame médico. O exame a disponibilidade do exame já deveria estar ali. Você quer um caso de uma violação de direito que eu tive na questão da saúde, no exame médico? Eu tenho uma pessoa que eu atendia em 2023. E aí essa pessoa, esse senhor, ele já faleceu, infelizmente. Mas essa pessoa, ele ficou 2 anos quase lutando por um exame médico. Aí, semana retrasada, me ligaram. Oi, tudo bem? Eu sou contato, porque esse idoso não sabe mexer no celular, porque os idosos nem todos sabem mexer no celular. Você é o contato de referência, eu queria informar que surgiu a vaga para o exame. 2 anos depois. E aí eu virei e falei assim, viu, a pessoa faleceu, passa pro próximo. Porque ele ficou 2 anos esperando esse exame. Olha uma violação de direito gravíssima. Isso é extremamente grave. Eu não te dá o direito de fazer um exame médico. Por que existe o SUS? Para te dar direito àquilo que você não consegue pagar no privado, no setor privado. Às vezes um convênio. Nem todo mundo tem direito para convênio hoje em dia. Por que as pessoas estão recorrendo ao convênio? Porque, infelizmente, não estão conseguindo fazer um exame ou um agendamento médico. Tem médicos que só têm agenda para daqui 6 meses. E aí, como é que fica a sua questão da sua saúde? E afunila no
no município, né? Eu canso de falar quando eu tenho oportunidade de debate, né? Não defendendo, obviamente, o governo federal, porque a gente sabe que tem muita coisa que é problema do governo federal, mas as pessoas focaram tanto nos últimos 5, 6 anos no governo federal e esquecem que quando falta remédio é culpa do município, quando falta tal coisa é culpa do município, porque a grande maioria das vezes o dinheiro que é destinado para certas coisas vindo do governo federal chega até a municipalidade, entendeu? Então, quando falta dipirona no posto de saúde, ao invés da pessoa ficar destilando ódio na internet, a pessoa tem que ir lá na prefeitura cobrar. Só que daí tem uma questão. A gestão municipal. Quem colocou eles lá? Nós. Então nós temos que cobrar. Exatamente. Só que o pessoal fala assim, que eu vi esses dias na internet, fala assim, não tá tendo nem dipirona no posto de saúde. Não sei se é verdade, também que eu não fui procurar saber. Tá tendo nem dipirona no posto de saúde, esse governo não sei o quê, tipo, não sei o quê. Só que assim, algumas coisas não é responsabilidade do governo federal. Não, às vezes Entendeu? é municipal. Às vezes é municipal. Entendeu? Então a gente se habituou tanto a brigar cada um por uma posição do governo federal que a gente esqueceu do que a gente colocou o prefeito lá. E os vereadores. Entendeu? Então não tem medicação na UPA por quê? Mas você sabe o que ocorre? É que assim, muitas das vezes a gente fala assim, não tem a questão. Passa para o assistente social que o assistente social resolve. Nós vamos se virar nos 30 para resolver realmente. Só que se não tem para você, não vai ter para mim. De onde eu vou tirar de pirona? Se você foi no posto e você não tinha, eu também não tinha. É aonde nós devemos cobrar como munícipes, né? Não só como assistentes sociais, a atual gestão. A gestão que está lá. Não estou falando dessa gestão de agora, mas qualquer gestão que estiver lá. Porque o remédio não pode te faltar. Você depende dessa medicação. Então, se você toma, faz o uso de insulina e não tem, você vai esperar o quê? Vai esperar ter uma hipoglicemia? Pra você parar no hospital, ficar tomando soro com glicose, alguma coisa assim? É por isso que o SUS é sobrecarregado. É sobrecarregado. E não só os profissionais estão sobrecarregados da área da saúde. Os assistentes sociais estão sobrecarregados. O número de pessoas para atendimento é muito grande. Os enfermeiros estão sobrecarregados. A pessoa que trabalha na farmacinha está sobrecarregada. Todos estão sobrecarregados. Porque enquanto os direitos não forem exercidos da maneira correta, vai viver com essa violação e vai viver sobrecarregando todos os setores. Porque daí não tem uma medicação, vai parar onde? No hospital. Do hospital, acaba violando o direito, vai parar no assistente social. E vira uma bola. Porque, no geral, vira um ciclo vicioso. Sai de um setor, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, e no final joga pro assistente social, que o assistente social resolve. E é sempre assim, esse ciclo. Porque falta a consciência na hora da escolha, né? A gente falou, eu falei isso pros meus colegas lá, no dia que a gente fez a nossa eleição interna da comissão. Aí o pessoal falou assim, que legal que você teve tantos votos. Eu falei assim, mas se você for pensar, era pra mim ter X votos. Falei pra eles, por quê? Porque a classe não é unida. Aí, por exemplo, falando da minha classe, a gente fala assim, a gente não, o piso virou uma lenda, não sei o que e tal. Só que toda vez que tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem, candidato a deputado, a classe mesmo não vota. Aí não tem representante lá, entendeu? Aí acha bonitinho votar no Tiririca, por exemplo, entendeu? Sim. Porque é engraçado e não sei o quê, sendo que o nosso grande problema, eu sempre falo isso quando a gente pega um debate aqui, porque a gente não faz politicagem, mas a gente tem que falar de política o tempo todo. Sim, porque afeta, de forma indireta ou direta, ou afeta. Então eu sempre falo pro pessoal, gente, nosso maior problema hoje em dia não é nem presidente, é o Congresso, tá lá há 40 anos. Tem gente que tá 40 anos lá dentro. Mas você quer um exemplo? Nós, assistentes sociais, não temos piso salarial. Não temos piso salarial. Mas tá na votação lá no Congresso. Exatamente. E fica parado, porque pro Congresso não é interessante. Porque uma das questões que eu vi do assistente social, na hora que foi a votação do nosso piso salarial, porque assim, infelizmente, hoje, se tiver amigos meus assistentes sociais online, vai concordar. O salário do assistente social é precário. É precário. E a turma fala assim, mas vocês só trabalham 6 horas por dia. É precário, independente. A nossa questão de saúde mental também conta. Então, você para pra pensar. 6 horas por dia, excesso de trabalho e sem piso salarial. Nós não temos, nós assistentes sociais, um piso salarial. Aí o assistente social vai trabalhar na saúde, o assistente social vai trabalhar no CRAS, numa OSC, e cada lugar paga o que acha que tem que pagar.
E aí fica nessa disputa. Por que hoje todo mundo quer ser concursado, um assistente social? Porque é o melhor campo de trabalho que, infelizmente, paga. Porque se você vai trabalhar num setor privado, cada um vai ter o seu piso salarial. Tem lugar que vai pagar 2, tem lugar que vai pagar 3, tem lugar que vai pagar 4. A violação de direito das pessoas vão ser a mesma. Nós vamos ter que garantir do mesmo jeito. Só que nós assistentes sociais, sentimos os nossos direitos também violados. Não tem como não falar que não. Eu, como assistente social, eu falo isso com as minhas colegas de trabalho. Eu sinto que os meus direitos, às vezes, são violados justamente por eu não ter um piso salarial e ter que aceitar, muitas das vezes, a precarização do salário para poder trabalhar. Porque eu gosto do que eu faço. E eu tenho certeza que todo assistente social gosta do que faz. Então, nós temos que nos submeter a esta posição, a esta questão salarial, para poder garantir os direitos do outro. E o Congresso aumenta o próprio salário. E o Congresso aumentando o salário. O nosso lá, nós já estamos lá. Há anos buscando um salário, um piso. É que nem o nosso também tá uma bagunça, desde a pandemia, porque foi aprovado, na época, pelo presidente da República, que estava na época, mas depois o Congresso fez aquela palhaçada, aquela confusão, aquela bagunça. Sim. E aí você fica na luta, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia perguntar no começo, eu esqueci. O que aconteceu, o que deu na sua cabeça falar assim, eu vou fazer assistente social? Vou fazer serviço social? É. É uma história complexa. Conte. Eu tava tentando bolsa para medicina. Eu tava estudando para medicina. Só que eu vim de uma família vulnerável. Eu vim de uma família de baixa renda. Eu vim de uma família que foi acompanhada por técnicos que na época eu não sabia que eram assistentes sociais. Depois, com o tempo, você vai crescendo e vai tendo entendimento. Você fala, olha, eu já fui atendida por um assistente social, não sabia. E aí, eu tentei medicina. E não deu. E a minha segunda opção era o serviço social. E eu ganhei bolsa 100%. E eu falei, não deu certo medicina, eu vou ser assistente social. Eu gosto mesmo de ajudar as pessoas. Porque quando você não entende ainda o que é a profissão a fundo, você acha que é só ajudar. Vou ali, vou dar uma cesta básica, vou garantir uma vaga ali num posto de saúde, ou uma medicação. Não, quando você começa a estudar, você fala, vai além disso, né? Aí eu falei, tá bom. Vou começar a fazer. No primeiro ano de faculdade, eu quis chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Porque você traz uma visão do assistencialismo e não do serviço social. E tem a diferença entre serviço social, assistencialismo e assistente social. E já trago essa diferença desses três. Então você começa a ver que você era assistencialista. Nós somos assistencialistas por natureza. Nós gostamos de ajudar as pessoas. Mas não era ser assistente social. Cheguei lá, deparei com a realidade do serviço social. Eu falei, o que eu tô fazendo? Porque assim, você começa a estudar N assuntos. Filosofia, antropologia. Você começa a estudar fundamentos históricos e metodológicos. Como surgiu o serviço social. E você começa a estudar. E aí você fala assim, meu Deus do céu, eu achei que serviço social era só dar uma cesta básica. Porque ainda tem pessoas que não sabem que para ser assistente social você tem que ter um diploma, um bacharel. Tem pessoas que acham que você só é... E eu ouvi pessoas falando, nossa, que legal, você conseguiu a vaga de assistente social. Arruma para mim também. É, mas é por causa do assistencialismo. Da cultura também, que eu não sei se ainda é uma cultura isso, mas antigamente a chefe do serviço social era a primeira dama, né? Era. Não sei se ainda é assim. Não, a primeira-dama ela é a responsável pelo fundo social. Então, mas eu acho que por causa disso que as pessoas pensam que tem assim. Essa assimilação, porque tem um fundo social e assistência social. E que trabalham em conjunto, porque a cesta básica, às vezes lá não tem cesta básica no fundo, ou tem uma promoção, uma oficina de gerando renda, de aprender a costurar alguma coisa. Assistente social vai lá no fundo social, trabalha junto com o fundo social e aí vincula de forma, né? Pejorativa, que a pessoa tá ali, ela é assistente social. E não, aí você começa a ver assim, o fundo social ele promove, o assistente social garante. São coisas distintas. Eu promover e eu garantir não é a mesma coisa. Só que vinculou e a turma acha que tudo é a mesma coisa. E não é. Entendeu? Mas ele sobreviveu e se formou. Sobreviveu e se formou e a gente tem que quebrar isso. Tem que quebrar, porque enquanto não ser quebrado isso e as pessoas não entenderem o papel do assistente social, nós vamos continuar sendo tratados como os famosos bombril, ou secretários de setores, que eu falo.
A gente vira secretário de setor. Porque aí qualquer setor acha que pode mandar fazer e pintar na vida do assistente social e querer ensinar o assistente social a sua atuação. E não, nós temos um código de ética que diz qual é a atuação do assistente social, o que o assistente social faz e o que o assistente social pode e não pode fazer. Então, eu tenho que me posicionar como assistente social. Porque quando eu aceito tudo, eu deixo meu código de ética e minhas diretrizes do trabalho do assistente social de lado, de ser assistente social, e começo a sair da posição de assistente social para assistencialista. E tem setores que é obrigado a ter o assistente social, né? Sim, a saúde. A saúde, por exemplo. A saúde. Hoje em dia foi aprovado na educação ter um assistente social. Só que você para pra pensar, nós temos hoje no nosso município, nós não temos um assistente social escolar na área da educação. Mas daí ia ter que ter um em cada escola ou um na secretaria? É a demanda do município. De acordo com... Eu sei que tem um número, que é contado o número de estudantes, dividido por um número de profissionais. Só que, como na lei hoje eles falam que pode ter assistente social na área da saúde, ele pega um assistente social, coloca lá e fala, atende todo mundo. Olha a sobrecarga do profissional. Você sabe, você trabalha na saúde. Você tem uma demanda hoje. Você não dá conta, você fala amanhã eu vou fazer. Você consegue fazer? Consegue, porque amanhã tem novas demandas. Novas coisas para fazer. Você chega elaborando, você pode ter lá agendado. Às 9 eu vou fazer isso, às 10 eu vou medicar, às 11 eu vou mandar eles pro banho. Sai do controle, porque... Mas na UBS tem um assistente social. É pra ter. Pra todas as UBS. Não. Era pra ser um em cada UBS. Na lógica, sim. Mas não é. Na teoria, sim. Não deve ser, ou né? O número de pessoas dentro do município... Mas é separado. infinita, né? É infinita. Vamos dar... Quantas pessoas tem aqui em Biúna? Eu acho que 80. 80 mil? Próximo de 80 mil. 80 mil. Eu não sei hoje na atual gestão. Não posso garantir, mas que eu saiba, não tem. Aí no hospital vai ter, que a gente tem um hospital Tem 2, municipal. né? Aí no hospital tem... 2 assistentes sociais. É. Que é o plantonista que a gente tem que trabalhar. Qualquer hospital que tenha mais de 40 leitos, 2 técnicos na área do serviço social. Então tem que ter 2 técnicos. Mas numa época não tinha. Quando eu trabalhava lá só tinha um, sabia? Muitos anos atrás. Há muitos anos, Antes né? de ser o Daniel ainda, assistente social. Então, daí depende do número de leitos, depende do que a lei traz. Então tem uma junção. O que a lei traz, o número de leitos e aí também o município. Então, para pensar, só tinha um assistente social. Você lembra quantos leitos tinha? Ah, era bastante. Sempre foi o número que tem. Acho É que porque nunca lá diminuiu. é rotativo, né? A pessoa tá lá e ela... No pronto-socorro, mas na clínica médica não. Na clínica médica, não. Clínica médica é leite de internação. E aí, na clínica médica, ele tem mais de 12 leitos. Mais de 20 leitos. Deve ter uns 80 leitos lá em cima. Então, tem que ter 2 assistentes Eu não sei sociais. quantos tem. Antigamente eu sabia quando eu tava mais envolvido com os assuntos da... Aí entra a posição do assistente social. Se eu sei que aquele lugar tem mais de 40 leitos e eu aceito isso, eu tô me sobrecarregando e eu mesma estou me violando. Porque eu sei que tem que ter 2 técnicos. Então, eu tenho que lutar pelo direito de ter outro técnico ali. E aí entra a questão do município que fala, ou não tem dinheiro para pagar outro técnico, ou tem que esperar abrir um concurso público, ou não pode fazer contratação, ou até mesmo no setor privado. Tem que ter. Se tem um número de leitos, tem que ter um número de técnicos. E não tem discussão. Mas tem discussão, você sabe. Quando eu fiz pós no Einstein. Lá era lindo, né? E eu fui conhecer, assim, mais a fundo assistente social lá na pós. Porque antes eu trabalhava, né? Quando eu era técnico, eu não entendia muito o que a assistente social fazia porque eu não me envolvia. Então, manda para o assistente social e resolve. Mas lá não, lá como tem equipe multidisciplinar, aí tem reunião de equipe, daí tem um monte de assistente social. É muito louco. Inclusive, quando tem óbito, assistente social acompanha. É nós que informamos, geralmente. Eles Entendeu? passam para o assistente social que ele dá notícia. Eles iam numa sala lá e aí eles tinham um curso lá chamado Bad News, que eles chamavam. Que era um curso que as pessoas faziam para dar más notícias. Era um curso importado dos Estados Unidos e legal. tudo. Aí ia na salinha, ia assistente social, às vezes o médico ia, às vezes o médico não ia, e a psicóloga. Né? Porque daí se a família... Tem um surto, alguma coisa, já chamava a equipe e tal. Mas a assistente social sempre estava presente. Sempre que tinha um óbito no plantão,
o pessoal falava, precisa chamar assistente social. Era uma específica para esse fim. Na verdade, o assistente social, quando ele é num hospital grande que tem o Einstein, tem um para cada setor neonatal, um setor... Quando eu fui trabalhar em hospital particular, que eu trabalhei em hospital particular, e quando eu achei que não tinha assistente social no particular. Olha só que louco. Porque eu pensava antigamente que assistente social era para pessoas que tinham vulnerabilidade financeira. Na minha cabeça era assim. Aí eu fui trabalhar no Samaritano, que não existe mais, que hoje é Notre Dame, foi o primeiro lugar particular que eu trabalhei. Aí tinha assistente social, eu ficava pensando, por que tem assistente social aqui, né? Se não o pessoal precisa, não tem nenhuma, se o pessoal tem. Aí depois eu fui entender que a assistente social de lá, às vezes o convênio não aceitava. Trata com convênio. Aí tinha que questão tratar... familiar, sabia? Então, tinha tudo, mas na minha cabeça, assistente social no hospital era assim, a pessoa não tinha condições, alguma coisa do tipo, e a assistente social entrava. Ou abandonavam alguém lá. Aí eu fui entender que não, que no particular, por exemplo, às vezes acontecia muito. Lá tinha bastante, na época até que sumiu agora, tinha bastante paciente com Guillain-Barré. E aí tinha um remédio que às vezes o convênio da pessoa não queria cobrir, né? Aí a gente ia conversar com a família, que não cobria, aí era aquela coisa, aquele chororô, daí a gente já encaminhava a pessoa para assistente social. Era já a orientação. Ó, você vai no setor de assistente social, leva a cópia da prescrição do médico, fala que o convênio não está cobrindo. Daí a assistente social fazia a ponte para ver se o convênio ia cobrir mesmo, se não ia. É para entrar com uma ordem judicial, às vezes. Às vezes a ordem judicial, às vezes convencer o convênio a cobrir, entendeu? Era todas essas coisas. E aí quando eu cheguei no AIS, a gente fez os últimos 2 meses de estágio e tinha as reuniões de equipe, o disciplinar. Aí na reunião de equipe tinha um assistente social, entendeu? Que trazia alguma situação. Um estudo de caso, alguma questão de medicação, de internação. Às vezes teve um paciente, eu nunca esqueço, teve um paciente que teve alta médica, isso dentro do Einstein. Quando você fala no Einstein, você pensa assim, nossa... Um negócio gigantesco, né? O paciente teve alta médica e a família não apareceu pra buscar. Abandona. Entendeu? Uhum. E aí depois, a enfermeira fez contato, tudo. Que a gente fazia, que os enfermeiros faziam contato, o paciente tá de alta, assim, assado. No outro dia, ninguém. Aí a família apareceu depois de 3 dias. E aí foi tentar convencer o médico a manter internado. Daí o médico falou que não, que ele já não tinha mais porque tá internado, que ele tinha que passar por um processo já de deshospitalização, porque o Einstein ele segue essa... Por mais que seja particular, é diferente desses hospitais particulares menores que acaba querendo internar propositalmente por causa da questão de fins, de dinheiro. Lá é o contrário. Não que eles não pensem em dinheiro. É porque assim, não tem uma lógica eu manter uma pessoa que não tem nada ali. Exatamente. Eu vou violar o direito dela, porque ela pode pegar uma doença. E eles têm o ONA, né? Uhum. Lá. Então eles não querem, não arrisca nada. Aí a assistente social chegava lá, a gente foi atrás dessa família. E geralmente eram famílias que realmente tinham dinheiro, não era uma família com... Lá não tem, só uma parte lá que eles atendem o SUS, que é um projeto de estudo deles lá. Uhum. A família tinha condições, mas é porque não queria mais. Você sabe o que é engraçado? Porque você trouxe uma fala assim. Eu achava que o assistente social era só para pessoas de baixa renda, né? Famílias com vínculos sociais, com vínculos fragilizados. Quando a gente olha o serviço social, a gente pensa no quê? Pobreza. O assistente social vai trazer pessoas que estão com seus direitos violados, vai trazer pessoas que estão com as suas situações, né? Ali. De passar vulnerabilidades, entre outros. Só que quando a gente chega no âmbito de pessoas que têm um pouco mais de aquisição financeira, a gente acha que eles não têm problema. E acredite, eles têm. Eles têm. Às vezes, eles têm dinheiro, mas não têm o vínculo entre o pai e filho, o vínculo entre a família, a própria família, às vezes, por mais que tenha dinheiro, aí entra aquela parte, quero colocar num lar de idosos, numa ILPI, quero colocar numa residência terapêutica, para não ter. Entendeu? Então, a pessoa, ela pode ter o dinheiro, mas quando o direito ele é violado, vai ser rico, pobre, preto, branco, independente, o direito vai ser violado. Só que a sociedade que tem um pouco mais de aquisição é uma camuflada diferente, não é tão escancarado da forma que é a pessoa que é vulnerável financeiramente, né? Porque né, a ideia das pessoas é só o vulnerável financeiro, né? A gente só olha para esse lado. Porque aí a pessoa fala, eu sou baixa renda. Tá. Primeiro é assim, o que é uma pessoa baixa renda? Né?
A pessoa que ela é baixa renda, o governo hoje entende que R$218 é a renda per capita familiar. Você sabe como é somada a sua renda per capita? Eu vou pegar o seu número de salário, seu salário, e dividir por número de pessoas na sua casa. Então, perceba que se você... Deixa eu até usar a minha calculadora. Você recebe, exemplo, um salário mínimo, que hoje é um 518. E aí você divide. Você mora, exemplo, 3 pessoas na sua casa, você já não se encaixa como baixa renda. Então, isso que é um negócio que eu fico pensando às vezes, né? Mas como quem vive com R$500? Mas como é que você vive com 218? 217, 216 reais? Então, mas se, por exemplo, esse cálculo que você fez vai dar R$506. Isso. Aí não encaixa como baixa renda. Você Não. falou. Mas, É a renda per capita da pessoa. Para ela receber benefício, ela tem que receber... tem menos de 218 no mês. então, imagine. Mas isso é uma violação de direito de forma camuflada. Porque hoje em dia você não vai no mercado com R$218. Como é que um pai de família, recebendo um salário mínimo, consegue pagar aluguel, luz, água e ainda colocar comida dentro de casa? Eu penso isso todo dia. Eu também penso. Toda vez que eu vou no mercado, eu fico pensando. É uma coisa assim, não é hipocrisia minha parte, nem ser piegas. É real, eu penso mesmo. Não todo dia, mas eu sempre penso. Às vezes eu vou no mercado comprar alguma coisa e quando passa no caixa dá R$200, vamos supor, R$250. Né? Uhum. E eu moro sozinho. Aí eu vou embora pensando assim, como que alguém que mora em 4, 5 pessoas vive com 1.500 e alguma coisa, né? Uhum. Porque eu que tenho uma outro tipo de renda, fico pensando nisso. Se eu achei caro gastar R$500 no mercado. É caríssimo. Você entendeu? Tendo uma renda melhor do que né? A gente tem que reconhecer nossos privilégios, né? Sim. Do que muitos outros pais de família. Eu sou sozinho, não tenho família, assim, dependente de mim, né? Aí quando falaram pra mim que, tipo, mais que R$500 não era baixa renda, eu falei, gente, quem quer baixa renda? Então? A pessoa recebe R$500 na renda per capita, a renda per capita dela. Ah, mas é só um pai, uma mãe e um filho. Mas é um salário. Aí você olha assim, é um salário. É um salário e a pessoa tem que pagar aluguel. E hoje o aluguel, hoje em dia, é caro. Não adianta falar que você consegue pagar um aluguel de uma residência o menos... mais barato que você vai achar num bairro mais afastado, R$600. R$600. Aí desses R$500, 600. Aí vai água, luz e tem que ter internet, porque hoje em dia as pessoas estudam, tem o seu lazer. E comida. Mas você vai no mercado e falou, 250 é só para 2, 3 dias. É onde as pessoas recorrem ao benefício e assistência social. É aí onde ela vai recorrer. Porque ela vai tentar um Bolsa Família, mas daí vai ser negado. Mas se encaixa na parte que tem um desconto da conta de luz. Porque não deu para pegar um Bolsa Família, mas consegue um benefício de desconto na conta de luz. Então, essa pessoa, ela vai se virando da forma que dá, vai fazendo bico aqui, vai se sobrecarregando, aí ela vai optando para ir morar num lugar que não é tão bom assim, mas o aluguel é R$200, 250, a casa tá caindo aos pedaços, o saneamento é péssimo, tá precarizada a situação. Só que é o que ela consegue pagar. Por isso que hoje o número de comunidades tem crescido ainda mais no Brasil. Muito mais. Porque nós já temos essa questão de comunidades que eram muito conhecidas como favelas, né? Hoje nós não falamos isso, nós falamos conjuntos habitacionais ou comunidades. Lá de trás. Desde a época da escravatura. Que a pessoa vem, ela teve a sua carta de alforria. Vou pra onde agora? Exatamente. Vou fazer o quê? Não vou sem o que fazer, eu corro para os morros. Os morros eram onde? Aí começa a construir os famosos barracos, né? Que hoje tá um pouquinho mais, mas se você ir um pouquinho a fundo aqui em Biúna, você acha lugares que nem saneamento tem. A pessoa não tem escoamento de água, não tem uma água potável, não tem uma luz, ainda é a base de vela. Eu já fui fazer visita esse ano e eu falei assim, em pleno 2025, como é que uma pessoa vive dessa? Olha os seus direitos sendo violados. Não tem acesso a uma água, não tem acesso a uma energia. E aí entra o assistente social de novo, para garantir o direito, para tentar melhorar a vida daquela família. E as pessoas pensam que os debates nas redes sociais, quando se fala de assistencialismo, de programas do governo, né, desde 2002 que a gente tem programas e os outros foi entrando e saindo do presidente e foram sendo mantidos, melhorados, enfim... As pessoas sentadas no conforto da casa delas, elas não têm a reflexão não tem. do que é. Quando você fala assim que a pessoa ganha
Eu não sei na onde algumas pessoas vivem, de verdade. Tem uma pessoa que ganha 1.518, né? O salário mínimo de São Paulo, que de São Paulo é um pouquinho mais caro. O salário mínimo do que o resto do país. E aí a pessoa fala assim, mas assim, tipo, como que você vive? Água, luz, aluguel, comida, não sei o quê. Com esse tipo de salário, entendeu? Fora que você não tem a garantia nem de saúde, porque daí a pessoa come mal, né? Porque quando você fala que você vai gastar R$500 numa cesta básica, são produtos de baixa qualidade. Extremamente. Você entendeu? Não são produtos de boa Às qualidade. vezes a pessoa não sabe nem o que é uma mistura, Então, uma carne. então a pessoa tem... A gente tem ainda no país criança desnutrida, adultos, idosos desnutridos por falta de alimentos de boa qualidade. De alimento, não sabe o que é uma verdura, não come uma fruta. E aí você fala o quê? A pessoa procura o quê? O benefício, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Só que o número de pessoas recebendo benefício já atingiu o teto. E aonde entra, sabe o que? A fiscalização. Será que aquela pessoa que recebe o Bolsa Família realmente precisa receber o Bolsa Família? Não é tirando o direito dela. E não é dizendo que esse amiguinho aqui tá mais precisando do que esse. Eu acho que todos precisamos, porque no país onde nós vivemos tá difícil viver com um salário mínimo. Concorda comigo? Mas tem pessoas que como que é a tirada da renda da pessoa do cadastro único? E aí entra a questão alimentar. A pessoa, ela faz as declarações, quanto ela gasta com alimentação, gasta com água, com luz, com transporte, com aluguel, com medicação. E aí é quanto ela ganha. Só que tem pessoas que, né, autônomas. Então ela não tem como pago sozinho. Provar. Então ela tá tendo renda e aí ela vai atrás de um benefício. Mas ela, às vezes, ela tem uma renda de 2, 3 mil reais que ela ganha. Aí o marido também é autônomo, ganha 2, 3 mil reais. E aí ambos somando dá 6 mil reais. Só que ela vai ainda atrás do Bolsa Família. Ok. Como é que eu vou dizer pra você que você precisa desse benefício e esse não? Esse aqui tem como me provar que ele precisa. É onde entra a fiscalização, né? Que deveria ter para ter nos municípios o carro que vai lá na sua casa ver se você realmente precisa daquele benefício, se você ganha, se aquilo que você declarou é verídico. Aí o amiguinho aqui não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para comprar uma medicação, aí sobrecarrega setores, saúde com medicação. É que nós temos, né, a cultura do Brasil, o brasileiro, né, fazer esse jeitinho brasileiro. Então a gente tem um problema o buraco é mais embaixo, né, o problema da questão social, né, pessoas de má fé, que nem, por exemplo, a gente tem um problema muito grave hoje em dia com o INSS, pessoas que não conseguem o benefício, que precisam do benefício. Aí eu sempre falo, mas gente, o problema é que muitas pessoas lá atrás sobrecarregaram o sistema do INSS com falácias. Muito. Entendeu? Com coisas que não eram verídicas. Sim, né? E aí agora é direito adquirido, né? Exatamente. E aí as pessoas, aí uma parcela da população ficou sem o direito, que precisava do direito, porque atingiu o teto, né? Não que, né, o Brasil não é um país... É um país de terceiro mundo, mas não é um país pobre. Não é, nós somos ricos. Alguns países da África, por exemplo. As pessoas acham que o Brasil é um espelho. E não é. A gente tem o quê? A gente tem mau uso dos benefícios e dos direitos pelos moradores, né? Pela população. E o desvio de verbas e coisas pelo quem está no poder. Só quem está no poder... Pela má gestão, né? Mas quem está no poder era da população. Sim. Até ontem. E sabia o que a população sofria. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam assim, às vezes, o governador, o presidente, o prefeito, como se tivesse vindo de Marte e pousou aqui e virou presidente, prefeito. Não, ele era cidadão ontem. Só que você sabe que é uma coisa engraçada que você trouxe agora? Que assim, o político, ele era um cidadão. E aí ele prometeu coisas de assistencialismo. Eu garanto pra você um remédio. Eu garanto. Como é que ele vai conseguir o seu voto? É uma cesta básica, é um telhado. É assim que ele vai se garantir lá. Só que quando ele chega lá, ele esquece das famílias que ele ajudou. Porque às vezes a pessoa ela dá o seu direito de um voto porque ela tá passando uma necessidade tão grande que ela troca o voto dela por uma cesta básica. Aí ela não tem como recorrer, né? Porque às vezes, que nem você disse, mora num bairro distante. E aí perde o direito. Aí eu perco, só que eu não posso esquecer que foi eu que te coloquei lá. E como é que eu vou te cobrar? Porque depois você não tem mais acesso àquele político. Não. Muda. Né? Aí vem aonde entra a sobrecarga de setores.
A saúde fica sobrecarregada, o serviço social fica sobrecarregado, qualquer outro setor público fica carregado e privado também. Porque há essa necessidade de atendimento, há essa necessidade de escuta, há essa necessidade de acolhimento. Você é um enfermeiro, mas você sabe quantas pessoas já não se abriram para você? Porque não consegue passar no CAPS. Para passar com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou ser atendido por um assistente social. Porque está com uma sobrecarga muito grande. Os profissionais estão sobrecarregados. E aí também tem a precarização do salário, que foi aquilo que eu disse. Você tem que arrumar um segundo emprego. E aí você, como profissional, também fica sobrecarregado. Você sai de um emprego, entra no outro e você está cansado. Aí aquele cidadão, aquela pessoa vai lá te buscar. E aí, às vezes, o profissional está cansado, está sobrecarregado porque não tem medicação, não tem direito, não tem garantia, não tem nada. E aí ocorre isso. Que daí tem, de alguma forma, todos somos violados. De forma direta ou indireta. Você está sendo violada, a população está sendo violada, eu estou sendo violado. Porque enquanto nós não nos posicionarmos e buscarmos o nosso direito, nós vamos viver sendo violados. Deixa eu comentar um negócio que comentaram aqui, antes da gente ir pros finalmente. A Tatiane Pinheiro deve ser alguma amiga sua assistente social, não é? Deve ser. É, a Tati. É. Ela falou, quando a gente falou sobre... É que daí passou o quê? Esse negócio do chat aqui é meio doidinho. Uhum. Quando a gente tava falando do assistente social hospitalar, das questões de finitude, tudo, ela falou que é papel crucial do assistente social acolher a família, mediar a comunicação com a equipe, orientar sobre direitos e benefícios sociais, como pensão, auxílio funeral, documentação, garantindo o suporte necessário. Sim. Né? Quando a gente falou sobre... A atuação do papel do atuação no óbito, obviamente que o médico que dá a voz de óbito, né? É ato médico. Mas o assistente social nos hospitais que tem ONA, que é selo, né, de qualidade, ele já tem uma equipe já junto com o médico para poder garantir esse direito. Porque às vezes a pessoa ela tem direito o falecido tinha seguro de vida, ou tinha uma aposentadoria, a pessoa que ficou precisa ser mantida de alguma forma. Às vezes, quando morre o marido, a esposa já é idosa, a aposentadoria é só dele. Mas às vezes a pessoa não tem um exemplo. Que, inclusive, eu acho isso eu acho um absurdo. Antes da gente fechar, sempre achei um absurdo. Quando a pessoa é casada, as duas trabalhavam a vida inteira. Aí uma pessoa só pode ser aposentada. Você já reparou que tem essa... Tem a questão da base salarial de aposentadoria. Mas você não acha que isso é um desrespeito com o trabalhador? Eu acho. Eu acho um desrespeito e assim, eu acho que todo mundo se esforçou para estar ali. Vamos falar, só pra gente chegar nessa parte. A Tati até citou o auxílio funeral. Às vezes uma pessoa tem uma aposentadoria. E aquela pessoa não paga plano para ser enterrada. Quando falece, quem que ela vai recorrer? Ao assistente social, porque ela não tem um lugar para ser enterrado. Aí briga pela aposentadoria. Porque daí você vai ter que entrar porque aquela outra pessoa não teve o seu direito à aposentadoria, né? Ou a um benefício, um BPC, né? E aí ela vai ter que tentar solicitar que aquela aposentadoria seja transferida para aquele outro parceiro. Só que quanta dificuldade eles não passaram? Você já parou para pensar nisso? Vivendo com um salário, às vezes, pode ter até dois salários mínimos. Mas não pode ultrapassar isso para poder receber a aposentadoria, a não ser que você tenha tempo de contribuição de salário maior. De tempo de contribuição. Mas não dá para ter um salário e um benefício de prestação. A não ser que tenha 2 salários mínimos. Passou disso, salário mínimo já não dá mais para solicitar um benefício de prestação contínua. E aí é onde começa a recorrer a benefícios do Estado, como um plano funeral para ser enterrado, porque não é toda a família que tem. Aí a família vem desesperada e a gente acolhe a família, né? Porque assim, eu sempre brinco, com o seu assistente social, você tá com um ente querido seu internado, e o assistente social te chama para conversar, de 2 a 1, ou aquela pessoa faleceu, ou você vai ter que dar alta. Não tem outro meio. Você vai ter que dar alta. Mas quando tá num estado de saúde já agravada, né? A pessoa certamente faleceu. E é onde a gente acolhe a família. É onde aquilo que você disse, a gente traz aquela notícia triste para a família, que daí tem uma equipe, mas em municípios pequenos como o nosso é o assistente social que dá a notícia. E como dar uma notícia de algo tão triste? E como orientar depois essa família no que fazer e como fazer? Então a pessoa vai ter que orientar a pessoa a procurar um CRAS. Agora, seu parente acabou de falecer e você vai ter que procurar para fazer um cadastro único, talvez para poder solicitar um auxílio funeral. Enterra e depois resolve.
mas já deixa lá informado que vai acontecer. Então, assim, o Estado, o governo, ele tem muitos benefícios que ajudam as pessoas, né? Mas a gente tem que também recorrer aos nossos direitos. Porque não adianta ter o benefício e eu não recorrer ao meu direito. E não adianta eu ter o meu benefício e eu mesma me violar. Por achar que vai demorar muito ou por achar que é muito burocrático. Não, nós, assistentes sociais, estamos lá para isso, para garantir o seu direito. E essa é a nossa função e é isso que nós amamos fazer. Nós não tinha estudado para fazer serviço social. Nós estamos lá para te ajudar. Então as pessoas precisam entender. O assistente social está lá para te ajudar, para garantir o seu direito. E se um técnico, eu deixo isso bem claro, não dar a mão para o outro, fica dividido. E casa dividida não flui. Então, no caso dividida, desmorona. Então, nós temos, como uma equipe multidisciplinar no hospital, num CRAS, num CRES, se unir para trabalhar, para garantir o direito, para ter um bom atendimento. E porque se eu não começar e você não começar a fazer o seu papel, a gente vai se violando e violando o direito do outro. E isso vai ocorrendo, que isso vai agravando e vai sobrecarregando todos os setores. É isso aí, gente. Vamos indo finalmente, porque a gente... É um assunto muito pertinente, tem muita coisa pra gente falar. Eu queria agradecer a presença da Paloma aqui, porque na correria dela, ela achar um tempinho pra gente, a gente sempre fica contente. Aproveite, pessoal, para se inscrever no canal, nos canais, nas redes sociais. Deixem comentários depois, o pessoal que vai assistir posteriormente, elogiando, criticando, tudo. E deixem também... opinem sobre pessoas que vocês conheçam, às vezes profissionais bacanas que a gente pode estar trazendo aqui para conversar sobre assuntos que sejam importantes para as pessoas entenderem, né? E é isso, queria agradecer. Eu que agradeço o convite. Pode chamar mais vezes que eu venho. É isso aí. E é isso aí, gente. Na próxima, daqui 15 dias, uma semana sim, uma semana não, na verdade, que a gente tá gravando agora pra gente se adequar. Mas aí em 2026 a gente vai ter umas novidades. Ah, eu consigo. Vamos lá. Vou mostrar pra você aqui no... Tá ali, ó. Consegue ler aí ou não? Pode só colocar naquela TV ali. Consigo. Paloma, excelente profissional. Obrigada. Sucesso sempre. Eduardo Mais, grande enfermeiro. grande enfermeiro. O Minite é parceirão nosso. O Minite lá do... Minite há muitos anos. Você conhece, né? Conheço. O Minite é parceiro nosso, já teve aqui acho que 2 vezes, né? 3 vezes contando com o IbiunaCast, com o podcast do Tom. É um grande parceiro aí da gente e também contribui muito para a saúde aqui em Biúna. Na verdade, assim, temos muitos profissionais grandes profissionais que às vezes ficam no anonimato porque, né, as pessoas acabam conhecendo as pessoas que estão ali na mídia ou que tem algum cargo Público, né? político, tudo, mas temos excelentes profissionais, grandes profissionais aqui na cidade da saúde, da área da educação, que o Minite é um deles. Grande abraço pro Minite. E vamos fazer eu tenho o plano de ano que vem fazer uma mesa redonda. Muito legal. De trazer um profissionais profissional de cada área. De cada área. Cada um a gente tem sua visão, né? A gente vai tirar do papel e o Minite é uma das pessoas que tá lá na lista pra vir. É isso aí, pessoal. Uma boa noite pra quem tá vendo à noite e uma boa semana pra todo mundo.